Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma mensagem, mais um dia de estudo sobre o livro de Mateus. Hoje, o nosso estudo será no capítulo de número 12. Você já leu o capítulo de Mateus, capítulo 12? Você já fez a leitura? Eu sempre peço que você faça uma leitura, aí depois você vem para a leitura conosco, porque aí você fazendo uma leitura anterior, primeiro, quando nós comentarmos aqui, você já tem uma ideia do que você já leu, e aí entraremos na explicação, tá bom? Peço também que você, sempre que possível, dê um like no vídeo, também, sempre que possível, faça um comentário para que o YouTube entenda que os vídeos que nós estamos postando todos os dias não são vídeos sem conteúdo, que eles são importantes. Se você assim considerar que o vídeo é importante, por gentileza, deixe um like e também compartilhe. Eu peço isso exatamente porque se o YouTube entender que o vídeo não é importante, ele acaba segurando o vídeo para que esse vídeo não chegue a mais pessoas. As informações que vamos falar aqui hoje será de uma importância muito grande, porque nós vamos falar sobre o sábado, vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os dois assuntos principais no livro de Mateus são esses. Primeiro, sobre o sábado e depois sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem também quando Jesus repreende os fariseus, mas aí o resumo da repreensão de Jesus aos fariseus se resume na explicação sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito bem. Vamos começar então a nossa leitura pedindo ao Espírito Santo que nos oriente. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, começarei agora com os nossos irmãos, amigos e aqueles que estão estudando conosco o livro da Bíblia. Começamos juntos e agora o livro de Mateus. Portanto, meu Pai, no capítulo 12, abra os nossos olhos para entendermos sobre o sábado, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Abra os nossos olhos para entendermos estas coisas e muitas outras que, ao lermos, o Senhor falará ao nosso coração. Portanto, eu peço ao Senhor encarecidamente ajuda, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus e assim seja. Muito bem. Diz assim Mateus, capítulo de número 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas somente os sacerdotes. Versículo 5 agora. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam a lei do sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubéssemos o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vocês sabem que até hoje existem pessoas que questionam sobre trabalhar ou não no sábado. Questionaram Jesus também.
porque os discípulos estavam colhendo espigas e comendo. Aí Jesus falou, gente, vocês não estão entendendo. Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão que era lícito somente o sacerdote comer, ele e seus companheiros, porque eles estavam com fome. E não aconteceu nada com eles. Tá? Eu quero dizer a vocês, aliás, ele diz também que os sacerdotes, aqui ele diz, ó, os sacerdotes violam, tá? Violam a lei. Os sacerdotes violam a lei e não acontece nada com eles. E fica sem culpa. Estão entendendo? Verso 5. Aí ele diz, quero que vocês saibam que eu não quero essa questão de você ficar atento a dias. Eu quero que vocês entendam que eu quero misericórdia e não sacrifício. Tá? Porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Ele está dizendo o seguinte, quem criou todas as coisas fui eu. Vamos ver ainda falando sobre o sábado. Então você já entendeu que o próprio Jesus, ao ser questionado pelos fariseus acerca do sábado, ele deu a resposta que ele manda no sábado. Ele manda no sábado e não o sábado manda em nós. Ah, que maravilhas! Já tirou um peso da vida de muita gente. Nós mandamos no sábado e não o sábado manda em nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. E partindo dali, verso 9, chegou à sinagoga deles, e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada, a mão dele era ressequida, e eles, para o acusarem, interrogaram a Jesus, dizendo, é lícito curar no sábado? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se não sabe dela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Jesus sempre fazia boas perguntas, né? Pois quanto mais vale uma ovelha do que um homem? Ou seja, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, é lícito sim curar no sábado. Porque essas pessoas que criticavam Jesus por curar no sábado, se a ovelha deles caísse no buraco no sábado, eles iam lá tirar. Agora não queriam que Jesus curasse no sábado. Então Jesus disse ao que tinha a mão mirrada, estende a mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Nós vamos matar Jesus. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todas as pessoas. No sábado, Jesus curou a todas as pessoas. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrisse, ou seja, não sai falando para ninguém, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. O que Deus está dizendo aqui? Isaías profetizou, esse é meu filho amado. É ele que nós temos que seguir. Eu não posso ficar seguindo regras humanas. Eu não posso ficar seguindo regra que as pessoas estabelecem e faz como se isso fosse me dar a salvação. A nossa salvação está em Cristo. É por ele e para ele são todas as coisas. Não contendará, nem clamará, nem alçará, ou nem alguém ouvirá a sua voz pelas ruas. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Quer dizer, é no nome de Jesus que está o segredo da nossa vitória. Portanto, entendendo essa palavra, não tem nada a ver você ter o sábado como um dia comum. Se você quer descansar, descansa. Se você precisa trabalhar, trabalhe. Não tem nada a ver. Jesus não proibiu ninguém de trabalhar no sábado. Pelo contrário, os fariseus que questionavam, ele disse, se a ovelha de vocês cair no buraco, vocês não tiram ela? E por que vocês não querem deixar que alguém no sábado seja curado? Vamos para o verso 22 agora. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi, o filho da promessa? Mas os fariseus, de novo os fariseus. Quem eram os fariseus, pastor José Maria? Os religiosos da época. Sabe aqueles religiosos céticos, aqueles religiosos chatos, que tudo para eles é errado, só eles são certos e todos estão errados? Pois é, eram os fariseus.
Os fariseus diziam: ele expulsa demônio, senão pelo poder do demônio. Aí a crítica dos fariseus foi forte. Ele está expulsando demônio porque o demônio está dando a ele poder. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: olha, vocês não estão entendendo, gente. Todo o reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Tá? Será devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não existirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Agora, se eu expulso os demônios, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Porque eles também tinham lá os seus exorcistas. Aí Jesus falou: mas se eu estou expulsando o demônio pelo poder do demônio, e aí? Agora, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, ou se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, interessante isso, Jesus expulsava o demônio pelo Espírito Santo, tá? Se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo, interessante isso, tá? Então é chegado a vós o reino dos céus. Marca esse versículo 28. O demônio tem que ser expulso pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: aqueles que creem em mim, em meu nome, expulsarão demônios. Eu acredito que falarão novas línguas viriam primeiro. Em meu nome falarão novas línguas e expulsarão demônios. Ou seja, em meu nome serão cheios do Espírito Santo e então eles expulsarão demônios. Para expulsar demônios, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Ou como alguém pode entrar na casa de um valente e furtar-lhe os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus quis dizer o seguinte: ou vocês estão comigo, ou vocês estão contra mim. Não tem como você ficar dividido. Agora, vamos entender o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Eu vou ler o capítulo a partir do versículo 31, e aí nós vamos entender o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Guarda isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar, vou até marcar aqui, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, tá? Não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Então Jesus disse: olha, todo pecado vos digo, toda blasfêmia. Se alguém falar contra o Filho do Homem, será perdoado, tá? Ele usou se alguém disser, que é o mesmo que falar, né? Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Agora, se alguém disser alguma coisa contra o Espírito Santo, não será perdoado. Tem essas duas palavras em mente: disser e falar, tá? Disser contra e falar contra, tá? Por favor. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É o verso 34. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, tesouro do coração. E os homens maus do tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia,
Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sabia que chamado aqui coração lá embaixo, né? Chamado inferno lá. Jesus passou lá pelo inferno para nos salvar. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui alguém que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará em juízo contra com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém que é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. E não encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando a encontra desocupada, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vou ler os outros 5 versículos que faltam. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. E disse-lhe alguém, eis que estão lá fora, tua mãe e teus irmãos, e querem falar contigo. Tem como parar a reunião e lá fora falar com a sua mãe? E ele, porém, respondendo, disse aos que falaram, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este que está nos céus, este é meu irmão, é minha mãe, minha irmã. Deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Voltando aqui. O verso 43 diz que quando o espírito imundo sai das pessoas, ele não desiste, ele fica sempre tentando voltar. Aquele mal que um dia te deixou, ele não vai desistir de você. De vez em quando ele volta para ver se você encontrou firmeza em Jesus. Diz aqui o texto que a casa foi desocupada, varrida e ornamentada. Desocupada. O mal saiu, e aí? Você buscou o Espírito Santo? Você buscou a força de Deus? Você precisa buscar o Espírito Santo, precisa buscar a força de Deus. Foi varrida. Varrida não é lavada. Varrida fica poeira. Na vida de muitas pessoas ainda tem poeira, resquícios do passado. Mágoa, ressentimento, tristeza. Precisa lavar. Como é que eu faço para lavar, pastor José Maria? Peça ao Espírito Santo que te lave. Jesus disse assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa dessa água viva para limpar todo o seu exterior, o seu interior. Adornada, quer dizer, você acaba adquirindo novas habilidades, mas se você não usar isso para Deus, você acaba usando isso para maldade. Infelizmente, quantas pessoas sábias hoje em dia, mas estão usando a sabedoria para fazer coisas maldosas. Também diga o versículo 37 que seremos julgados por aquilo que falamos. Então, aquilo que você fala é muito importante. Cuidado com o que você diz. Agora, entendemos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, é mais fácil. Eu vou dizer o que é a blasfêmia. E qualquer outra coisa que você imaginar que é blasfêmia, não será blasfêmia, tá bom? Vamos fazer assim? Porque se eu ficar aqui tentando dizer o que não é blasfêmia, aí nós vamos ficar aqui 2 horas e não vamos conseguir falar tudo. É mais fácil então eu dizer o que é a blasfêmia e aí fica mais fácil você entender que o resto não é blasfêmia, tá bom? Blasfêmia quer dizer falar mal. E o próprio Jesus aqui, no verso 32, ele já explica. Quando nós chegarmos em Marcos e Lucas, ele vai dar mais detalhes para nós. Mas o verso de número 31 e 32 já explica, ó. Vamos ler o 31 novamente. Eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Ponto. Tá. Se fosse só isso, nós ficaríamos pensando, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque o versículo 32, 31, não explica o que é blasfêmia, ele só fala da blasfêmia. Então alguém poderia dizer, pastor, usar caneta azul é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, usar óculos é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que Jesus foi tão maravilhoso que no versículo 32, ele explica o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
ele disse no 32, qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, será perdoado. Então, quantas pessoas xinga, pisa e cospe e tal, e Jesus perdoa. Porque para a pessoa ser perdoada, quem convence a pessoa do arrependimento é o Espírito Santo. Aí Jesus diz na segunda parte do versículo, se alguém falar contra o Espírito Santo, aí que não tem perdão. Então o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? É falar contra, é falar mal, é zombar, duvidar, criticar deliberadamente o Espírito Santo. Por exemplo, não é blasfêmia contra o Espírito Santo se você julga a postura de um pastor ou de um ministro. Vamos dizer, aquele pastor diz que está cheio do Espírito Santo, aí ele fica cuspindo nas pessoas, rolando no chão, pulando e girando. Aí você fala, eu não gostei do que eu vi. Eu acho que o Espírito Santo não precisa disso. Aí alguém vai dizer, você blasfemou contra o Espírito Santo. Não, não estou criticando o Espírito Santo. Estou criticando a postura do pastor. Não gostei da postura do pastor. Exemplo, esses dias eu vi alguém profetizou uma palavra para alguém e quando me mandaram o vídeo para perguntar, eu vi e falei, não gostei mesmo, achei totalmente inadequado, inoportuno o que a pessoa falou. Alguém poderia dizer, mas pastor, o senhor está blasfemando? Não, estou criticando a postura da pessoa, do vaso, né? Estou criticando a postura do vaso. Eu não deixo de crer no Espírito Santo. Está entendendo? Então que a blasfêmia é quando você fala contra o Espírito Santo. Você pode até dizer, não, fulano não tem nada a ver. O negócio é que achei errado o Espírito Santo fazer. Você está entendendo? Então blasfêmia é falar contra o Espírito Santo. Tem pastores que querem usar da autoridade e eles acham que ao ser questionado ou a ser interpelado ou ao ser confrontado, eles já levam para o lado pessoal, né? E diz assim, se você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você vem me questionar, irmã, vem questionar minha unção, vem questionar minha autoridade, vem questionar a unção que eu tenho de Deus, a unção que eu tenho foi dada pelo Espírito Santo, irmã. E se você questionar, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não está blasfemando, porque a senhora ou o senhor não está duvidando do Espírito Santo. Você não está falando contra o Espírito Santo, você está falando contra a postura do sujeito que se falou em nome do Espírito Santo. Deu para entender agora o que é blasfêmia? Então, o resto não é blasfêmia, tá bom? Ah, pastor, será que se eu falar em línguas e se não for de Deus, não blasfemei? Não é blasfêmia, filha. Pode ficar tranquila. Blasfêmia é falar contra, falar mal, tá bom? Vamos orar então? Capítulo abençoado esse aqui. Tem muita informação. Me perdoe, não dá para passar tudo de uma vez, mas sábado você pode fazer o que você quiser. Não blasfeme contra o Espírito Santo, não fale mal do Espírito Santo, pelo contrário, peça a ele para te orientar. Agora, a postura de alguns crentes, de alguns pastores, de alguns missionários, de alguns, né, que dizem em nome de Deus, aí você pode questionar, sim. Você pode se afastar, você pode dizer, eu não aceito. O que ele fez é errado, eu não concordo. Perfeitamente. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, por mais que ele diga que você está blasfemando, não está. Porque Mateus 12:32 vai dizer que blasfemar é falar contra o Espírito Santo. Blasfemar não é falar contra Jesus, não é falar contra o missionário, não é falar contra o Pedro, não é falar contra o bispo, não é falar contra o apóstolo ou contra o pastor. A postura do cidadão, a postura do pastor. Blasfemar contra o Espírito Santo é quando você fala mal do Espírito Santo. A nossa postura, se você achar que não foi correta, sim, você tem direito de questionar, de conversar, de aconselhar e até, quem sabe, admoestar, tá bom? Vamos agradecer. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por mais um dia. Se eu pudesse, eu passaria aqui toda manhã ensinando, falando, mostrando e muita gratidão, meu Pai. Senhor Espírito Santo, seja a Ti a honra, a glória, o louvor devido. Agradeço imensamente o Senhor por estar nos ensinando,
por estar cuidando de nós, por estar nos revelando coisas, por estar nos mostrando coisas. Gratidão por tudo. Gratidão é a palavra que eu deixo ao Senhor. Muito obrigado, querido Senhor. Muito obrigado, querido Jesus. Agora, eu também te peço, meu Pai, se alguém ficou com dúvida, esclarece no coração dela, uma vez que ela leu o capítulo, ela leu comigo, ela me ouviu. Ô Pai querido, fale com ela. Este é meu pedido, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente. E eu espero ver vocês no nosso próximo encontro amanhã, tá bom? Aí vamos para o capítulo 13. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, por favor, me mande resposta. O capítulo 13 tem 58 versículos. Por favor, leia antes, porque vai ter muita coisa para nós comentarmos aqui, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você está gostando desse formato de devocional, não deixe de comentar, porque eu preciso saber também. Eu estou aqui para servir você. Não estou aqui para ser servido. Embora eu aprendo também, mas estou aqui para te servir, tá bom? Por favor, me dê um retorno depois. Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser comentário no próprio vídeo. Se você está gostando da forma como nós estamos fazendo os nossos devocionais ultimamente. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo encontro.